O que aconteceu no início da pandemia é que as pessoas, elas estavam realmente assim, o que eu vou fazer? Acabou, meu corpo não pode ir e vir mais para lugar nenhum. Até na própria empresa, as pessoas ficaram meio perdidas com essa história do home office, né? Porque ainda estavam, algumas empresas, por exemplo, a gente dava assessoria para algumas empresas que elas já estavam trabalhando em home office, porque elas faziam aquela gestão tipo crossover. Assim, as lideranças estão num lugar, por exemplo, aqui, num estado, mas é uma grande empresa onde a liderança de um estado, o gestor está no outro estado e tem mais gente trabalhando no outro estado. Então isso é um crossover que está acima, né, das instâncias presenciais. Então eles faziam muito reuniões virtuais, antes se chamava teleconferência, né? Até antes da pandemia se chamava teleconferência. E essas reuniões aconteciam já e os gestores não ficavam nunca presentes junto com os corpos daquelas pessoas que ele liderava, né? De vez em quando acontecia reuniões em outros estados onde eles tinham que ir com o corpo dele, mas as pessoas já não estavam indo dessa maneira. Então, para essas empresas, lidar com home office já estava quase que já treinado, né? Mas para a grande maioria, com certeza não. Então, as empresas foram pegas de surpresas, tiveram que se adaptar a esse mundo novo de trabalhar em casa e, ao mesmo tempo, tiveram que se adaptar com o que estava dentro da casa, ou seja, pessoas da família, pessoas agregadas, filhos e pets, né, animais. Como é que a pessoa ia trabalhar dentro de casa, ainda tem que dar tanta atenção para esse tudo? E ao mesmo tempo, ela precisava cumprir a função da empresa, cumprir a função da casa, e as próprias pessoas que estavam vivendo dentro da casa não sabiam muito bem se, poxa, aquele pai ou aquela mãe agora está aqui dentro de casa, olha que legal, ele vai brincar comigo, mas não era bem assim. Então as coisas tiveram que se readaptarem, até a própria estrutura física teve que se readaptar. As pessoas que tinham espaço dentro dos apartamentos, elas tiveram que se remodelar, e muitos que trabalham em empresa tiveram que até mudar de apartamento. Isso aconteceu mesmo. Então, pessoas que tinham apartamentos de 2, 3 quartos tiveram que aumentar o número de cômodo aí para transformar num escritório, para poder arrumar essa logística estrutural de trabalho dentro do home office. Isso também aconteceu com seus filhos, né? Então, se a gente for falar em alinhamento de trabalho entre colaborador e empresa, isso também entra dentro desse alinhamento. O alinhamento de trabalhar em home office, de trabalhar na própria casa e de alinhar também com um colaborador, que eu chamo de step, que são os filhos que estão lá dentro da casa, né? Ou a esposa, o esposo, ou os agregados que moram nessa casa. Foi bem desafiante esse período, acho que agora as pessoas estão começando a se adaptar. E o que aconteceu foi que, nesse início de que está todo mundo dentro de casa, as pessoas não sabiam o que fazer. Até a própria empresa não sabia nem como cobrar desse colaborador o que ele podia entregar, no tempo que ele podia entregar, porque estava tudo muito ainda em stand-by. E aí essas pessoas tinham bastante tempo de ver coisas na internet, porque estava sobrando tempo. E à medida que isso foi ganhando, essa estrutura foi se adequando, né, a própria empresa foi acostumando a trabalhar com um funcionário dentro da casa, não tendo mais aquele corpo presente lá no escritório, e ela foi se adaptando no sentido também de perceber que não precisaria aquele funcionário, dependendo da função que ele exerce, estar dentro da empresa. Isso diminuiria também o custo da empresa, né, de ter um funcionário, e o custo do funcionário também diminuir em termos de deslocamento e tempo também, que ele ganharia para estar fazendo outras coisas ou estar presente junto com família e daquilo que ele gostaria de que fizesse com esse tempo ganho. Então, com a medida que vai se adaptando, isso vai se tornando mais natural. As pessoas vão colocando prioridades, e aquele tempo que era excedente, acaba ela tendo que priorizar agora novamente para o próprio trabalho.
ou para as dinâmicas que mudaram dentro da própria casa, porque aquela criança também está lá, né? Aquela pessoa que está estudando, agora que não está indo para a escola, então ela não está indo para a escola, mas ela tem que fazer uma agenda para ela, porque senão ela não estuda. Aí os pais têm que cobrar porque não está estudando. Será que ela deixou a câmera lá ligada? Porque tem N estratégia, né? Não deixa a câmera ligada, ou deixa a minha fotinha aqui, que eu estou aqui e não estou. Então, isso também acontece com a empresa, onde o colaborador, ele pode estar trabalhando ou não, e você não sabe. Então, existe uma nova jornada de gestão de pessoas com essa era de home office e com essa era digital. Dentro dessa parte de gestão de pessoas, quando a gente fala em alinhamento entre a empresa e o colaborador, é sempre bom a gente lembrar que a empresa ela precisa ter ciência dos seus objetivos e principalmente dos resultados que ela quer atingir dentro daquele produto ou serviço que ela presta para a sociedade. Então, toda empresa tem uma função e essa função da empresa é gerar lucro, né? Se ela não fosse empresa, que não tivesse a função de gerar lucro, ela seria uma ONG. E a ONG tem a função de fazer serviços também, mas sem essa questão de gerar lucros. Se você tem uma empresa que ela não sabe qual o nicho de mercado dela, não tem noção direito do que ela está fazendo, não sabe os resultados que ela quer atingir, não tem planejamento estratégico de metas, de resultados alcançados, é bem provável que esse alinhamento entre os colaboradores com a gestão vai ficar bem prejudicado, porque o primeiro passo para que você possa fazer esse alinhamento é a empresa saber o que ela faz, quem ela é, onde ela atua, como ela atua, de que forma ela atua e qual é o para quê, que é o que ela está fazendo no nível mais elevado que a gente chama de espiritualidade, que a gente chama de sistema, para que ela serve para o sistema, ou seja, para o planeta, para a evolução do planeta. Eu acredito que a função nossa aqui é gerar uma evolução de alguma maneira. Aí começa a entrar a questão da ética e de que tipo de serviços e produtos essa empresa presta, porque às vezes é fora da ética. Eu mesmo vou dar uma experiência que eu trabalhava com bebida alcoólica e eu decidi sair, fechar minha empresa, porque para mim isso não contribuía para uma evolução espiritual do planeta. Então hoje eu não presto serviço para uma empresa de bebida alcoólica que decidi me contratar, ou contratar minha empresa para fazer treinamentos ou mentoria para alguém gestor. Não, eu não, já é uma questão ética minha, de uma escolha que eu acho que não deveria fazer. Então eu fechei uma empresa, uma indústria de bebidas por conta disso e decidi trabalhar com treinamentos, com desenvolvimento humano e com gestão individual e profissional do ser humano. Primeira coisa essa empresa, por mais se ela seja que trabalha com coisas que são lícitas ou ilícitas, vamos dizer assim, porque se é uma empresa, eu não trabalho com coisas ilícitas, mas vamos dizer em questões de evolução para o espírito que é o ser humano que está ali dentro, o espírito. Independente dessa empresa ser ética ou não ser ética e da forma como ela atua no mercado, ela vai precisar ter estratégias. Ela vai precisar saber como ela atua no mercado e o que ela está fazendo nesse mercado. Para ela saber que resultado ela vai atingir a pequeno, médio e longo prazo. Isso significa o quê? Que se ela sabe o que ela quer e ela descreve, e é preciso descrever isso, colocar isso no papel e depois divulgar isso para o público externo ou para o público interno. E quem é o público interno? Aquelas pessoas que vão fazer as coisas dessa empresa acontecer, que são as pessoas, ainda são as pessoas. As pessoas são a fonte principal de ativa e que gera o resultado dessa empresa, né? Estamos caminhando para uma era robótica,
Mas isso significa que a pequeno, médio e longo prazo isso vai aumentar cada vez mais, como algumas empresas têm poucos humanos e bastante máquinas já trabalhando, mas enquanto isso não acontece, as pessoas ainda são os ativos principais. Essas pessoas que entram na sua empresa, elas precisam saber o que essa empresa faz, e isso começa desde a seleção. Na hora que você seleciona a pessoa, ela precisa saber onde ela vai estar, o que essa empresa faz e qual o resultado que essa empresa quer, para a coisa ficar bem clara, objetiva, para que esse colaborador ele tenha ciência total de onde ele vai ficar. E aí o segundo passo é, esse colaborador, tendo isso, ele tem o livre-arbítrio de assinar o contrato e dizer, eu quero trabalhar nessa empresa. Agora, se ele não tem isso e assina um contrato que ele não sabe nem o que é, nem como é e nem o que ele vai fazer, fica bem desafiante alinhar esse colaborador com a empresa. Por isso que precisa isso ser feito desde a seleção. Bom, se você faz isso desde a seleção, o segundo passo é você analisar. Esse funcionário, ele aceitou, assinou o contrato, sabe da função dele, sabe das competências, sabe dos comportamentos que ele vai precisar fazer dentro dessa empresa. Então, a gestão de pessoas precisa, dentro desse departamento de RH, escrever. Nem todas as empresas possuem uma descrição de cargos e uma descrição de comportamentos e competências desse colaborador. Isso é outra condição que não vai existir alinhamento. Bem desafiante. Por quê? Porque o colaborador, ele sabe quem é a empresa, mas ele não sabe quem ele é dentro da empresa. Então, você precisa descrever quem ele é dentro da empresa, para que na hora que ele assinar o contrato, ele possa saber quem vai ser ele dentro da empresa e assinar. Porque à medida que ele assina, a empresa pode cobrar. Se esse colaborador não tem essa ciência, o que vai acontecer é que ele vai fazer as coisas com má vontade. Ele vai fazer as coisas meio nem aí. Por quê? Porque ele foi lá para cumprir uma coisa que ele não sabe, tá? E aí fica mais fácil quando ele sabe, a empresa fazer o feedback, essa devolutiva para ele, tanto na entrada dele, quanto durante o percurso que ele vai estar dentro da empresa. E aí você pode estar avaliando e alinhando os comportamentos dele de acordo com aquilo que ele já sabe que tinha que ser feito. Então esse é um passo principal. Vamos falar em relação à questão das idades, né? Então a gente sabe que as pessoas com idades mais avançadas, que são os que estão hoje em torno de 50, 60 anos, eles tinham mais comprometimento com a empresa. Por quê? Porque era uma gestão completamente diferente das que tem hoje. Isso caminhou da mesma forma, igual à criação dos filhos. Então, existia uma rigidez anterior, né, nessa geração, uma cobrança e um estilo de liderança meio laissez-faire, um estilo de liderança meio autoritário, onde eu mandava e você exercia o papel. Eu aqui mando, eu sou o seu chefe e você obedece. Então era assim que acontecia. E se você for analisar isso também em relação à questão familiar, é do mesmo jeito. Os pais mandavam, os filhos obedeciam. E existia uma punição, e se você não fizer isso, vai acontecer isso, e por medo as pessoas faziam. Assim também era na empresa. Então, essa criação de pais e filhos acontece igualzinho às empresas. Por isso que o meu trabalho é trabalhar com o ser humano. Porque o ser humano, ele é um humano antes de estar na empresa. Então, quando ele vai para a empresa, ele continua sendo humano. E esse humano vai repercutir o comportamento dele, da casa dele, lá na empresa. A gente precisa trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo. E é por isso que eu sou psicanalista, porque eu preciso entender um pouco de gente dentro do aspecto psicológico e emocional. Para quê? Para que eu possa dar conta daquele ser humano e como ele vai estar alinhando dentro dessa empresa. Então, um gestor de pessoas, ele nem sempre é um psicólogo, ou é um psicanalista, ou entende de psicologia, mas existem várias formas, várias capacitações que um gestor de pessoas pode hoje fazer
para que ele possa entender um pouco de gente, um pouco de psicologia, um pouco de inteligência emocional, para poder avaliar essas questões internas do ser humano, para poder fazer esse alinhamento lá na empresa. Mas isso não significa que ele vai mudar aquele comportamento, mas significa que ele pode ajustar o comportamento, porque é muito mais fácil se ajustar o comportamento do que as crenças e valores daquela pessoa. Então, a primeira coisa é você que está lidando com essas pessoas que hoje, vamos dizer, tem 30 anos, é o que a gente chama de geração Y, que já foi uma outra criação. E essa criação da geração Y, que são os nascidos há mais ou menos 30 anos atrás, ou seja, 2000 mais ou menos, né? Na década de 90, entre 90 e 2000, essa geração, ela acompanha também essa criação mais liberal, essa criação mais flexível, onde os filhos estavam começando a dar conta de que eles faziam parte da família e eram ouvidos. E os pais começaram a perceber que eles estavam ali e que eles podiam opinar e falar coisas e eram gente também. Então, assim caminha também a empresa. A empresa, do mesmo jeito, ela começa a ouvir os funcionários, ela começa a perceber, tem gente aqui dentro da empresa, são pessoas que estão fazendo essa gestão, e não só aquele autoritarismo de dizer, eu mando, eu sou seu chefe, você obedece e faz, e que a gente tem que entregar isso. Então, essa dinâmica entre família, criação, pais, filhos e empresa, elas andam juntos. Então, essa geração também caminhou juntos. Mais flexível, mais comunicativa, pensando mais que elas são pessoas e que elas têm desejos, elas têm sonhos e querem oportunidades. E aí vem essa questão. Elas começam a se comunicar melhor com essa empresa. Isso faz com que o nome mude de funcionário para colaborador. Também os nomes vão sendo do século passado para esse, modificando a forma que se tem de chamar aquela pessoa que está trabalhando na sua empresa. Também caminham juntos. Aí a gente vai para mais uma década, né? E as coisas continuam, e os pais continuam tendo filhos, se muda de século, se entra em mundo digital, e as coisas começam a funcionar de uma outra maneira, porque agora a gente chama dessa geração a geração Z. E o que é a geração Z? A geração Z é em torno agora desses meninos que estão ganhando o mercado de trabalho entre 18 e 23 anos, e essa geração acompanha exatamente a mesma criação dos pais. E aí vamos lá, o que significa isso? Muito mais liberdade, os filhos já decidem desde criança o que eles querem e eles que mandam nos pais. Então, bem desafiante, porque essa geração vai entrar na empresa e está entrando na empresa. Então, elas vão levar os mesmos comportamentos que elas fazem dentro de casa para a empresa. Mas quem está lá na empresa é uma geração Y ou uma geração X, que está lá comandando, liderando, gerando essa dinâmica de liderança para essa geração que está entrando. E aí começam os desafios dos conflitos que existem, porque aquela geração tem crenças e valores diferentes dessa geração que está entrando agora, que é flexível, faz só o que quer, e para elas não tem muito a questão da meta. A meta é hoje, a meta é agora. Então ela entra normalmente para a empresa, o que acontece normalmente, ela tem uma meta que quer comprar, por exemplo, um celular dela. Então ela tem 18 anos, ela decide trabalhar e ela vai entrar nessa empresa até ela ganhar um número X de dinheiro para comprar aquela coisa, e ela, quando conseguiu isso, ela pega e vai embora, fala tchau, tô indo. E é assim que acontece. Então é bem desafiante, porque ela faz o que ela quer, ela faz a hora que ela quer, ela não tem metas muito a longo prazo e nem médio prazo, é bem curtíssimo prazo. E isso está acompanhando também esse mundo digital, esse mundo de redes sociais, esse mundo também do aqui e agora, de uma pandemia, de que a gente não pode fazer muitas metas a longo prazo, porque a gente não sabe o que está acontecendo, nem o que vai acontecer amanhã, e como esse mercado vai
está lidando com essa mudança total que está acontecendo a nível planetário. Então, tudo isso vai repercutir, sim, também dentro dessa geração e também dentro da empresa, porque essas pessoas estão entrando na empresa. O que acontece é que elas vão levar esses comportamentos para lá. E a empresa não sabe lidar muito bem com esse tipo de pessoas. Então, precisa realmente haver um realinhamento dessas pessoas. E nisso precisa saber mais ainda, qual é a meta da empresa, e precisa reduzir essas metas para mais curto prazo, para o mais aqui e agora. Então, eu costumava dizer que antes as empresas faziam metas para 1 ano, 2 anos. Tinha empresas que a gente trabalhava que faziam metas, a gente fazia os treinamentos para aquelas pessoas, para os gestores cumprirem as metas para 2 anos, e isso ia se disseminando para toda a empresa, e essas metas iam sendo colocadas para os seus gestores para elas cumprirem nesse prazo de 2 anos, com metas longo 2, curto 1, médio 1 e curto 6 meses. Então agora isso não acontece mais. Agora, mal está dando conta de fazer uma meta para 1 ano. E 6 meses já é o máximo, o ideal. Então, isso significa que também está acompanhando essa dinâmica, dessa rapidez que o mercado está exigindo. Porque, às vezes, aqui está funcionando agora e agora isso não funciona mais. Muitos negócios também deixam de existir nessa mesma dinâmica evolutiva dessa troca, né, de sistema que a gente está passando. Muitas empresas, muitos negócios, muitos tipos de produtos também não fazem sentido mais de existir. E aquelas empresas precisam ter o que a gente chama de resiliência, que é uma das coisas que precisa para um colaborador e uma empresa fazer esse alinhamento. Quanto mais resiliência se tem, mais vai sobreviver no mercado. Tanto aquela pessoa que está trabalhando naquela empresa, quanto aquela empresa que está gerando um produto ou serviço para o mercado e a sociedade. Então, para isso, o tempo inteiro precisa estar revendo o que está acontecendo no mercado e como a gente vai se adaptando. O que está acontecendo e como a gente vai se adaptando. E aí, se essa geração que ela está entrando agora, que vai trabalhar, e às vezes ela nem quer trabalhar, ela prefere trabalhar só, ou com uma equipe virtual. Então, o que está acontecendo hoje é que essa geração de entre 18 e 23 anos, elas preferem trabalhar para elas mesmas. E se vocês forem percebendo, o que acontece é que também o mercado começou a existir o que antes não existia. Antes só existia empresas limitadas e sociedades anônimas. E hoje não. Hoje você tem uma série de aberturas dentro da junta comercial de empresas. E as empresas que mais cresceram mesmo, que começaram a serem mais visadas e que foi assim, uma adaptação que o Sebrae lançou, depois foi a próprio governo deu essas oportunidades, foi o MEI, que é o microempreendedor individual. Então, isso também acompanha o mercado financeiro, onde aquelas maquininhas, porque as pessoas pagavam em dinheiro, elas começam a ter acesso a essas maquininhas de cartão de crédito, e agora vem Pix. Então, essa evolução também, esse mercado vai acompanhando essa rapidez. Então, as pessoas hoje, elas preferem ter a sua própria empresa individual. E essa galerinha nova aí, de 18 e 23 anos, elas nem deixam muito currículo nas empresas, porque elas sabem que com o mercado digital, com essas redes sociais, com as divulgações de meio propagandas em redes sociais, elas podem estar vendendo seus produtos e serviços independente de estarem empregadas ou não. Então, realmente, o mercado hoje vai precisar rever a gestão de pessoas, e de como ela é e de como acessar essas novas pessoas para fazer com que elas possam trabalhar. Então, o que a gente chama de parceria, no século passado, se chamava de parceria. Eu chamo essa gestão nova de cooperança, né? Então, não tem mais liderança, tem cooperança. E o que é a cooperança? São várias pessoas cooperando umas com as outras para que aquele produto ou serviço chegue no resultado.
E isso as grandes empresas ainda não estão entendendo. O que está bem desafiante, elas estão desempregando as pessoas que têm cargos e salários maiores e contratando essas novas, porque isso faz reduzir o número de custo com essas pessoas. Mas essas meninadas que estão entrando agora, elas estão com uma cabeça completamente diferente daquelas. Então elas querem trabalhar por objetivo, por resultado e por curtíssimo prazo. Para ela é mais importante saber qual é a finalidade da coisa do que a própria coisa. Então as empresas não estão muito falando isso. E se essas empresas não têm a ver também com sustentabilidade, com essa nova terra que está surgindo, com esse novo conceito de ser realmente empresas sustentáveis para conseguir evoluir esse planeta, senão nem ele vai deixar, a gente deixa de existir e ele se readapta, né? Então a gente já está deixando de existir por conta das máquinas. Então a gente precisa rever esses conceitos para dizer, o ser humano, sim, ele é importante, ele é necessário para mover as suas empresas, mas precisa mover de uma forma sustentável. E essa geração que está vindo agora é uma geração muito mais consciente. Ela já nasce consciente, ela já nasce com um DNA diferente. E as pessoas não estão vendo isso. E elas vão ver meio que forçadamente, porque elas estão chegando na empresa. Então elas vão meio ditar como elas vão querer que seja feito. E se você não quiser, elas saem. E assim tá ótimo. Porque elas saem? Porque elas sabem que quando elas saem, ela tem casa, ela tem comida, ela tem roupa lavada e os pais pegam ela para ficar dentro de casa, porque hoje é assim. E antes não era. Então essa geração de 18, 23 anos, elas estão muito confortáveis. Elas, antigamente, o que acontecia é que as pessoas eram meio que botadas para fora para ser alguém, para ter dinheiro, para ter uma casa, para construir uma família. Mas a geração de hoje, elas não querem construir família. Elas não querem casa, elas não querem carro, elas não querem. Elas não têm uma ambição que a gente chama nata. Muitas sim, mas a maioria não mais. O que elas querem? Elas querem viver. E elas já têm uma casa, comida e roupa lavada, e hoje não precisa nem mais carro, porque a mobilidade hoje é do carro dos outros, né? De quem dirige hoje um sistema desses Uber da vida e 99, essas coisas todas. Precisa sim se realinhar e readaptar essa nova geração. Eu vou falar um pouco da minha experiência para você ter uma ideia de que eu já trabalhei com essa geração novinha, mas o novinho que a gente chama hoje é geração Y, quase X, tá? Naquela época eu contratava muitos adolescentes, né, nessa indústria de bebidas que eu tinha, e também era fast drink, a gente tinha bares em diversas casas de shows, e eu trabalhava com esse público que estava iniciando no mercado de trabalho. Então eles eram eventos todos os finais de semana ou de quinta a domingo, em diversas casas de show. Então faziam um evento pontual, eles eram chamados eventuais. Eles ficavam felizes porque estavam dentro de uma casa de show, de uma festa, show de bandas famosas que eles admiravam, e eles tinham acesso de ver o show sem pagar. Eles tinham, além disso, de ver o show sem pagar, estava junto com a galera, né, do momento, junto com a nata da sociedade, e ainda saía ganhando pelo esse trabalho. O que eu percebia é que o comportamento deles era completamente diferente dessa geração agora. O que acontece com essa geração agora, que tinha a mesma idade naquele momento, tem a ver com isso que eu falei. Acompanha o ritmo do que está acontecendo no planeta. E antes o planeta não era conectado entre si. Ou seja, para a gente saber de uma notícia, precisava vir através de rádio, TV e jornal. E assim, muito assim, a gente precisava meio que saber se essas notícias não estavam sendo muito mascaradas. Acontece hoje também nas mídias sociais. Hoje se coloca aquilo também que a gente precisa ver. Nada mudou em relação à informação que a gente tem acesso ou não. Eles liberam aquilo que eles querem que a gente veja. Mas
Essa geração hoje, por mais que eles tenham domínio de liberar aquilo que quer que a gente veja, tem WhatsApp, tem Telegram, tem vários outros aplicativos que eles conectam e eles se informam antes mesmo da gente estar dando a informação. Por exemplo, um professor, ele está dando aula e o aluno está lá já teclando para saber se aquilo que o professor está falando já disseram ou se tem em algum lugar. E o professor hoje não tem o que fazer, ele tem que saber, ou ele é desmascarado, ou ele precisa dizer, não, era assim, mas era assim ontem, hoje já não é mais. E a empresa também vai nesse mesmo ritmo, né? Comparando esse mesmo pessoal com o que eu trabalhei com essas pessoas há 30 anos atrás, completamente diferente. O jovem de hoje, ele é muito rápido, ele tem muito estímulo ao mesmo tempo. Além disso, a gente tem que entender dos caráteres das pessoas. Então, as pessoas têm caráteres diferentes. E uma das coisas que o gestor de pessoas precisa fazer é entender do caráter dessa pessoa. Porque se ele tem um tipo de caráter, que ele é uma personalidade, que ele só faz uma coisa ao mesmo tempo, ele não tem multifunção, e você seleciona ele na hora da seleção, não percebe as características que você precisa daquele colaborador para, na hora da seleção, selecionar a característica, e você quer cobrar que ele faça mais coisas ao mesmo tempo, te entregue mais resultados ao mesmo tempo, e ele é o tipo de pessoa que só faz uma coisa e bem feita de uma vez só, então aí você fica na mão no sentido de não vai ter o resultado e você é cobrado pelo seu superior, ou seja, em termos de hierarquia, quem está acima de você, o seu líder, cobra de você e você cobra do que está abaixo de você e assim vai cobrando. Fica bem estressante, porque um está cobrando meta do outro, que cobra meta do outro, que cobra meta do outro, e no final fica todo mundo estressado, todo mundo sem motivação, diz que essa empresa é tudo, não, só tem cobrança, a gente não é visto, a gente não é reconhecido, a gente não é isso, e essa galerinha precisa ser reconhecida, porque eles são pessoas, eles já sabem que eles são pessoas, eles não são uma função, eles são pessoas que estão entrando na empresa, e a empresa só olha para eles como função, e aí começa o que eu chamo de quiprocó mesmo, né? Então é isso que acontece. Então precisa realmente rever, começar a estudar as pessoas como elas são, e na hora da seleção, selecionar aquilo que a função quer que aquele colaborador exerça. E aí as coisas vão funcionar de uma maneira mais tranquila. Quando se fala, vamos fazer motivação, porque minha equipe está desmotivada. Gente, mais uma vez eu vou falar. Ninguém motiva ninguém, tá? Não adianta ficar contratando treinamento de motivação, vocês estão perdendo dinheiro, tá? Adianta, funciona por um determinado tempo. Aquele pedacinho ali, mas depois você tem que contratar de novo. É o que a gente chama de mudanças remediativas. O que é a mudança remediativa? É remédio. Você dá, não cura a causa, cura só o sintoma. Você fica sem a dor. Mas aquela coisa que está causando a dor, ela vai voltar. Então você tem que dar remédio novo. Aí você dá mais um remedinho, passou a dor, passou o sintoma, que é a dor. Aí você fica feliz. Aí daqui a pouco ela vai começar a dar de novo. Aí você... Bom, para as empresas que trabalham com treinamento de motivação, ótimo, vão estar sempre sendo contratadas. Mas para a empresa que está pagando para essas empresas de motivação fazer isso, ela está perdendo dinheiro, porque a causa vai continuar lá. Vale mais a pena contratar um treinamento, uma assessoria, uma mentoria, por exemplo, com um líder específico, para resolver aquela questão que o cara é um bom líder e vale a pena investir nele, do que ficar perdendo dinheiro e tempo, né? Porque você resolve a causa e vai ter o resultado que você quer de uma forma muito eficaz e rápida, né? Esse líder de empresa hoje, ele precisa ser ele precisa ter uma visão sistêmica, é o que a gente chama. Precisa treinar a visão sistêmica dele, uma visão periférica, para que ele possa enxergar o que a empresa quer junto com aquele colaborador, quem ele é, para que esse alinhamento possa ser feito na execução daquela função. Então, um líder, ele precisa ter o foco dele ampliado para ver a pessoa e ver a empresa. Então, quem faz esse intermediário é o líder, é o gestor. E o gestor precisa estar preparado para isso. Vale muito mais a pena investir num gestor de uma empresa
do que investir às vezes na equipe, porque a cara da equipe, gente, é a cara do gestor. E eu vou dizer mais, a cara do gestor é a cara do dono da empresa. Dizem quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, às vezes, as pessoas vêm pra gente e falam assim, preciso que vocês deem um jeito nos meus colaboradores. E aí a gente fala assim, bom, a gente não precisa dar jeito nos seus colaboradores. Então, diga quem é o dono, só nele, porque ele é o cabeça. Então, dê um jeito nele que dá um jeito em todo mundo. Mas o dono às vezes não quer. Então, tudo bem, então dê no gestor. E aí o gestor vai fazer um bom trabalho. Precisa ser um gestor conectado com essa visão sistêmica e com um bom treinamento. Ou seja, ter uma capacitação mesmo de entender de gente, para poder fazer esse alinhamento entre o intermediário do colaborador, que é aquele que vai executar a tarefa, para o resultado, que é a empresa, que é o produto e serviço que essa empresa presta à sociedade. Então, o gestor hoje, ele precisa ser o que a gente chamava no século passado de MacGyver, não sei se é da geração de vocês, mas era aquele que fazia tudo. E ele tinha a visão ampliada e conseguia ver aquilo que ia acontecer, antecipar antes do acontecimento. Precisa até isso alinhar com o colaborador. Porque às vezes sim, aquele colaborador, ele tá feliz. Não com o propósito da sua empresa, mas ele tá feliz porque ele vai ganhar o dinheiro. Porque a meta dele, principalmente se for a geração Z, é ter o dinheiro. Então ele vai fazer com toda a motivação, ele vai fazer com satisfação, ele vai cumprir as regras da empresa, mas na cabecinha dele ele sabe que aquele único objetivo de estar ali é ter aquele dinheiro. E quando ele tiver aquele dinheiro, ele vai se embora. Então, para ele isso é muito claro. Às vezes sim, você até quanto gestor tem que saber se aquela pessoa está ali e qual é o motivo dela. Às vezes é só o dinheiro. Então precisa aceitar que é só o dinheiro, que ele não vai ficar na sua empresa e que ele vai sair. E que você fique bem com isso, sabendo que aquele momento ali você vai aproveitar aquela função daquele colaborador. Então essa clareza também tem que entrar na ética dos dois lados. Isso a gente chama de honestidade. É a honestidade do colaborador e é a honestidade da empresa. Porque os dois precisam saber o que motiva a empresa. Sempre a motivação da empresa é lucro. Essa é a motivação da empresa, senão não é empresa. Como eu disse no início, é ONG, né? Então, a motivação da empresa é, sim, ganhar lucro. E a motivação do colaborador nem sempre é o lucro. Às vezes, alguns é reconhecimento, às vezes é carreira, às vezes é poder, às vezes é grupo, amizade, que ele sabe que ali ele tem uma família. Então, cada um tem um jeitinho de funcionar. E você precisa saber qual é o jeitinho desse um que você lidera. Teoria de cooperança, essa é a nova forma da empresa, mas chama as cooperativas. Então, são empresas cooperativas. Essa é a teoria da cooperança que eu estou falando para você, que é a liderança das cooperativas. Então, é cooperança. Então, poucas empresas hoje são cooperativas. Nós temos empresas e as empresas visam lucro. Se você está realmente preocupado em não visar lucro e sim manter famílias, dar empregos, fazer com que elas se evoluam dentro da sua própria empresa, pelo produto e serviço que essa própria empresa presta à sociedade, então você monta uma cooperativa. Porque nessa cooperativa, sim, todos vão ganhar igual, independente de função ou não. Então não é bem assim que funciona. Então quando a gente fala, tem lucro a empresa? Tem, porque existe aquele cargo, aquela função, aquele salário, existe um sindicato que vai dar aquela base que você vai precisar cumprir o mínimo, mas se você realmente está preocupado com a empresa ser uma empresa espiritual, então você entra dentro dessa dinâmica da cooperança, onde todos vão ser valorizados, independente das suas funções, como pessoas que exercem uma tarefa, e essa tarefa ela vai ser recompensada pelo que algumas empresas já começam a fazer isso, que é a chamada PL, né, que é o final, você vai ter aquele lucro que a empresa divide no final do ano. Mas nem todas, isso é o início da cooperança. A PL é só o início da cooperança. O dia que realmente for uma cooperança 100%,
todos vão ser beneficiados pelo que aquela empresa está produzindo. E não vai existir dono, mas donos. Ou seja, todos vão estar participando com as suas funções, felizes exercendo as suas funções, né? Porque sabe que aquela empresa vai estar prestando um servir à sociedade. Então, isso é o que eu chamo de cooperança, que é lucro mesmo, é para a gente saber mesmo, até o próprio dono da empresa. Não, a minha empresa está para ter lucro mesmo, e deixar isso claro. E você presta uma função e existe uma troca. Então, é uma troca de servir. Eu presto o meu servir para você, você ganha esse salário, você ganha esse benefício, você ganha isso, você ganha uma empresa que está preocupada com a sociedade, você ganha uma empresa que está conectada com as entidades sociais, mas precisa saber que é uma troca. Então, por isso que eu digo que realmente é lucratividade, né? Ainda, as empresas precisam sim se remodelar, se reinventar para essa empresa espiritualizada, em saber que nada se leva daqui, que se gere pessoas, se dá emprego, se faz com que a sociedade consiga conviver dentro das bases para se sustentar, que não precisa de muita coisa, não precisa de ter muita coisa, mas sim ter uma base de um conforto mínimo para você ser muita coisa e você realmente evoluir enquanto ser humano. Para isso, sim, é essa questão espiritual mesmo, com certeza.